Não desperdice sua crise. Diante dos momentos difíceis que nós temos experimentado, uma pergunta que paira no nosso coração é: como lidar com tudo isso? Como estaremos depois que toda essa crise passar? Será que existe algo de bom no meio de tantas coisas ruins? Bom, é verdade que as crises não são só ameaças, mas também nos trazem oportunidades. E diante desse mesmo quadro, é curioso pensar que pessoas diferentes assumem posturas diferentes, ainda que estejam diante da mesma situação. No coronavírus, diante dele, alguns negam, desvalorizam o que está acontecendo e por isso são imprudentes. Por outro lado, outros entram em pânico diante das notícias, supervalorizando todas essas coisas, criando alarde, o que também não ajuda. Será que é possível assumir uma postura equilibrada diante de toda essa crise que nós temos visto nos últimos dias? Independente da postura que você tenha adotado, eu acredito que existe algo em comum em todos nós. Momentos de crises são momentos de incertezas. Afinal de contas, não dá para confiar muito no que nós temos ouvido por aí. Nós não sabemos se dá para confiar na postura que as autoridades têm assumido. Como os nossos planos que nós tínhamos sonhado tanto e colocado em prática, como nós poderemos realizá-los, enfim. Talvez você está me ouvindo hoje nesse vídeo, me assistindo, em meio a um poço de dúvidas e de insegurança. A incerteza é uma marca de toda a crise. Mas eu queria compartilhar com você hoje o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi. Ele estava escrito na minha primeira Bíblia, aquela que eu ganhei quando eu era bem pequenininho, foi escrito pela minha mãe. Eu quero compartilhar com você hoje o lugar onde você pode encontrar uma certeza que prevalece diante das crises. O texto é o Salmo 119, 105. Ele diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esse texto, como eu disse, estava na dedicatória da minha primeira Bíblia e ao longo dos anos, quanto mais eu conhecia a Deus, quanto melhor conhecia a palavra dele, mais essa certeza que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, mais essa certeza que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, era escrita no meu coração. Porque o que o salmista quer dizer, dentro desse que é o maior capítulo da Bíblia, nós estamos lendo o Salmo 119, são mais de 100 versículos que ressaltam uma única certeza, que a palavra de Deus esclarece a vida do homem. E nesse verso em especial, o que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus é tanto uma luz que ilumina todo um caminho, quanto uma lâmpada que ilumina o próximo passo. O que ela diz é que luz é uma direção existencial e lâmpada uma orientação providencial. Ou seja, através daquilo que Deus diz, eu encontro sabedoria não só para tomar o próximo passo, para agir no próximo dia, quanto também, através do que Deus diz, eu entendo quem eu sou. Imagine esse salmista que, ao conhecer a Deus e ouvir a sua palavra, ele agora sabe quem ele é. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde ele está e ele também sabe para onde deve ir. Ao mesmo tempo, além de saber isso, ele também encontra atitudes práticas para tomar no seu dia a dia, porque ele encontrou na palavra de Deus uma certeza. A certeza de que Deus é soberano, que Ele está no controle da história e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. O tema do nosso papo aqui hoje é Não Desperdice Sua Crise, porque a crise mundial que o coronavírus trouxe, com certeza trouxe à tona crises pessoais. De repente, nós nos vimos trancados em casa, diante de problemas que nós
adiávamos há muito tempo para resolver. Casais em crise precisaram viver sua crise no meio da crise do coronavírus. Como lidar com isso? É verdade, sim, que Deus está no controle da história. E nós precisamos, diante de toda essa complexidade, entender que Ele quer usar as crises que nós vivemos para trazer à tona o nosso coração, para lidar com as nossas mais profundas angústias, mas também com os nossos pecados mais enraizados. E é por isso que, a partir do que a Palavra de Deus nos mostra, eu queria encorajar você a pensar o que Deus está te ensinando hoje. O que a crise do coronavírus fez você perceber sobre a sua própria vida. O que todo esse momento difícil tem feito você enxergar sobre o seu casamento, sobre a forma com que você lida com seus filhos, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre como você organiza, enfim, o seu orçamento doméstico. É por isso que eu queria desafiar você a não desperdiçar a sua crise. Como nós podemos lidar com os momentos difíceis? Nós podemos lidar com os momentos difíceis lendo a Palavra de Deus, entendendo o plano perfeito de Deus para nós. É nele que nós encontramos razão para existir. Nós pecamos e nos separamos de Deus, estamos longe dele e por isso criamos problemas profundos em tudo que fazemos. Mas Deus, porque nos amou, enviou Jesus para nos salvar, para resgatar-nos e transformar a nossa história. Agora, conhecendo a Deus através da sua palavra, nós sabemos onde estamos. Nós estamos diante dele e podemos submeter a nossa vida aos seus planos e viver em obediência a Deus, seguindo a Jesus, seguindo os seus passos. Por isso, eu queria encorajar você a não desperdiçar a sua crise, a talvez parar de olhar para o fundo do poço e olhar para cima de onde vem a resposta. Parar de colocar a culpa nas circunstâncias, mas aprender com elas e perceber que a transformação que Deus quer fazer em você é muito mais do que trazer bons momentos, mas é te dar um novo coração. É através da Palavra de Deus que conhecemos a Deus, que conhecemos a nós mesmos e, como nesse verso, que entendemos onde estamos e para onde devemos ir. Esse é um bom momento de conhecer o plano de Deus, se render ao plano dele e ser transformado pelo seu amor. Que Deus te abençoe.